1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos. Nós estamos aqui para iniciar mais uma semana, fazer mais um estudo da nossa casa espírita, que possamos juntos, nesse momento, né, nessa noite, onde a nossa casa se propôs a, durante todas as sextas-feiras do mês, fazer, né, dedicar a essa campanha de valorização à vida no Setembro Amarelo. Então, que cada um de nós possa se conscientizar de que viver é muito importante, né? Então, o Setembro Amarelo, ele vem justamente para nos trazer à tona o problema do suicídio, que muitos, ainda por tabu, se recusam a falar. Mas é preciso que possamos falar sobre o assunto. É importante que busquemos ajuda, que não tenhamos vergonha de precisar um dos outros, porque nós sabemos que sozinhos, às vezes não podemos, ou quase sempre, ou sempre não podemos. Mas com a ajuda dos amigos, dos terapeutas, da religião, conseguimos, às vezes, nos conectarmos de uma forma melhor com o mundo espiritual. O Setembro Amarelo, né, ele foi instituído pelo CVV. Ontem foi comemorado, né, o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, no dia 10 de setembro, organizado, né, ou melhor, colocado, né, essa data pela Organização Mundial de Saúde, mas o Setembro Amarelo é aqui no Brasil, que foi instituído pelo CVV. Então, para a gente dar início, nós vamos ler uma página de preparo para que possamos, todos que estão aqui, unidos em pensamentos, que estão presencialmente, mental, né? E presencialmente não tem como, mas mentalmente juntos, os internautas que aqui estão, que possamos deixar os nossos pensamentos nos envolver, mas os bons pensamentos, né? Que cada um de nós possa realmente, nesse momento, se desligar de qualquer problema, né? Tentar conectar com o que vai ser dito, para que possamos juntos, nesta noite, desfrutar com o nosso companheiro Hélio todas as coisas que ele tem a nos falar, todas as palavras que tenho certeza que nos farão refletir, que nos farão com que possamos juntos achar saídas para os nossos problemas, para os nossos sentimentos. Então, a página de preparo que eu vou ler é do livro Caminho, Verdade e Vida. Ele é uma psicografia do Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, e o título da leitura é Conforto.
Se alguém me serve, siga-me. Jesus, João, capítulo 12, versículo 26. Frequentemente, as organizações religiosas, e mormente as espiritistas, na atualidade, estão repletas de pessoas ansiosas por um conforto. De fato, a elevada doutrina dos espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades, resplendem caminhos novos para o pensamento humano, cheios de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível. Mas como recebê-lo se chegaram ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sopra de rijo nos revaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. Todavia, antes disso, necessitam saber se estão servindo ao Mestre e seguindo. O Cristo nunca faltou às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. Emmanuel. Então, que possamos então agora, depois de lida essa leitura, né, que nos chama para lembrarmos da caminhada do nosso Mestre Jesus, que possamos cada um de nós fazer a sua oração íntima, rogando ao Pai a misericórdia para todos esses filhos que aqui se encontram no planeta Terra. Que cada um possa, nesse momento, receber as vibrações de amor emanadas do nosso coração e dos mentores amigos da nossa casa, do planeta. Que Jesus, nosso Mestre, possa envolver cada companheiro que aqui hoje está assistindo a nossa palestra doutrinária da noite de hoje. Que os espíritos amigos possam envolver o nosso companheiro Hélio Tinoco, para que as suas palavras possam chegar até nós e que possamos compreendê-la da melhor forma possível. Abençoa todos os lares. E te pedimos, Senhor, em especial, por aqueles que cometeram suicídio, que a legião de Maria, nossa Mãe Celestial, possa envolver cada um desses irmãozinhos, e que esses que estão com a ideação suicida também possam ser envolvidos por essa falange de Maria, que é só amor por todos nós. Abençoa Pai, abençoa Mãe, e Jesus, Mestre querido, nos envolva neste momento e que possamos dar por iniciada a nossa reunião doutrinária na noite de hoje. Que assim seja. Bom, gente, eu não sei o que está acontecendo. Está acontecendo alguma coisa que eu não estou conseguindo ver o Hélio aqui ainda, tá? Acredito que vocês... agora está Elo. Eu falei, cadê o Hélio, gente? Boa noite, Hélio. Que Jesus te abençoe, te envolva, né, que as suas palavras calem fundo dentro de nós,
para que possamos realmente compreender esses ensinamentos e ajudar, como disse a nossa mensagem, né, levar esse conforto aos amigos. Então, Hélio Tinoco, alguns já conhecem, né? Ele está sempre na nossa casa, presencialmente. Agora esteve recentemente, virtualmente, na nossa Semana Espírita. Mas Hélio é um estudioso da doutrina espírita, um pesquisador, ele é lá de Vila Velha, mas ele é de Guaçuí também, né? Ele é de Vila Velha, de Guaçuí, né? Porque nós, assim, a gente se apropria, né? Então, que ele, eu não vou tomar muito tempo dele, não, né? Vou passar a palavra para ele, e que ele possa ser bem intuído nas suas palavras. Seja bem-vindo, Hélio. Queridos irmãos internautas que nos acompanham aí pela transmissão, pelo YouTube, pela Rede Amigo Espírita, pelos canais de Facebook, boa noite a todos e votos de que os momentos que passaremos juntos aqui efetivamente contribuam para que possamos aprender com mais precisão o valor da vida, compreender melhor que as dificuldades são naturais e fazem parte de um processo de aprendizado para o espírito mortal, e que nós possamos todos nós sair daqui com o coração renovados na fé, desejosos de caminharmos firmes na direção de encontrar com Jesus. O tema sugerido para essa noite, suicídio. Como enfrentar essa realidade? Para começar a trabalhar esse tema, meus irmãos, eu quero trazer números para a gente poder entender essa infeliz realidade que vem assolando o mundo inteiro por inúmeras décadas. Um comportamento onde muitas vezes as pessoas acreditam que, podendo eliminar a vida, eliminar o corpo, eliminam suas dores. Equívoco, grande equívoco. Todos aqueles que retornaram da pátria espiritual para testemunhar as suas condições após suicídio, todos eles são enfáticos e absolutos em dizer que a condição em que despertaram no mundo espiritual era extremamente pior e mais difícil do que aquela que lhes antecedeu o ato suicida. Pois bem, meus irmãos, essa infeliz realidade ela tem números. No ano de 2019, a estatística mostrava que a cada 32 segundos uma pessoa tirava a vida no planeta. Cerca de 1 milhão de pessoas. Uma infeliz realidade. Graças aí às campanhas de conscientização, graças a essa campanha de Setembro Amarelo, o mês de combate ao suicídio, onde instituições religiosas ou não projetam nos seus cronogramas programações que possam alertar as pessoas quanto ao suicídio. Esse número vem diminuindo. Em nível de mundo, de 32 segundos para cada morte, ele não passou para 36 segundos. Um decréscimo de 9,8%, o que vai nos fazer compreender que as campanhas precisam continuar e que nós, espíritas, temos que também abraçar a nossa parcela de contribuição e ajudar para que as pessoas possam compreender, além da visão, muito além da visão, a questão espiritual. Infelizmente, esse número ainda é muito grande. São 902 mil pessoas que tiraram a vida na estatística que compõe os meses até 2020. O número que nos faz entender, enxergar uma infeliz realidade. Pois bem, no Brasil, a gente teve na contramão desse decréscimo, um aumento de suicídios na casa de 7%. No ano passado, 2019, um brasileiro tirava a vida, uma pessoa em território brasileiro tirava a vida a cada 45 segundos, e esse número caiu para 42. Mesmo assim, aumentou para 42, é um número alarmante. 47 casos por dia. 47 pessoas tiram a vida. Meus irmãos, por que essa acréscimo no Brasil? Há uma condição pontual, né? Nós podemos ver como reflexo a própria pandemia do coronavírus, que a curva é diferente, muito peculiar de outros países, uma crise que se alonga, um número alto de mortes que se prolongam, mas, enfim, talvez essa
crise financeira intensa tem levado alguns a abraçarem o suicídio como um processo de fuga. Esse número tem crescido. A gente quer trabalhar rapidamente, não é a proposta dessa noite, mas trabalhar as causas. Por que será que as pessoas tiram a vida? E eu pontuei aqui 5 itens importantes. Primeiro, muitos tiram a vida por vergonha. Sim, são descobertos, por exemplo, num comportamento indevido, numa falcatrua, algo que envolve a moralidade, a sexualidade. Então, diante do conhecimento público de algo que lhes era bem escondido, sentem vergonha e imaginam que podem, eliminando a própria vida, eliminarem com esse problema. Também por medos, muitos temem o dia de amanhã, muitos se preocupam com o que virá e talvez ainda na condição de não conseguirem suportar uma proposta dor maior, elimina a vida. Mas ainda há um terceiro motivo dos 5, é a questão das fugas. Talvez inclua aqui vergonha, medos, mas as fugas. E quando eu encontrei essas fugas, me lembrei de uma história que está no livro Ideias e Ilustrações, onde Chico Xavier vai psicografar espíritos diversos. E o capítulo 30 é o título Por 5 Dias. A mensagem é do espírito Hilário Silva. Hilário Silva vai contar a história de um empresário, de um industriário, chamado Francisco Teodoro. Esse homem teria importando fios da Europa. Ele consegue instalar uma pequena empresa de tecelagem no Brasil. Essa empresa prospera, ele consegue empregar pessoas, os negócios vão muito bem e ele está satisfeito com os resultados. Fato é que um problema financeiro acontece, os contratempos da vida vêm, bate-lhe a porta e ele começa a tomar prejuízo, ele começa a não ter mais os clientes que tinham, mantendo um estoque de tecidos, mas ele não consegue quitar com seus compromissos financeiros e as pessoas começam a cobrar e chegam cartas de cobrança, chegam ameaças, chegam pilérias, enfim. Ele é ameaçado a ser colocado na mídia pública como sendo um caloteiro, e esse homem, embora religioso e busca na sua religião forças, ele pensa que Deus não está lhe ouvindo e, com um tiro na cabeça, uma pequena carta deixada aos familiares, ele se suicida, ele se mata. E desperta no mundo espiritual e consegue perceber que a vida prossegue após a morte, que a morte não é capaz de resolver seus problemas. E ele vaga em regiões trevosas de dores por 30 anos. Zonas essas em que ele repensa a sua posição, repensa a sua escolha. E fato é que depois de 30 anos ele é recolhido a uma colônia, é tratado, é reequilibrado. E depois que ele está agora entre amigos, ele consegue autorização para visitar a sua cidade, visitar a sua fábrica, talvez encontrar a família em penúria, mas ele encontra prosperidade. A indústria cresceu, a sua dívida era de 800 mil contos de réis, e ele, 800 contos de réis, e ele desesperado. E agora ele encontra a empresa em progresso, seus filhos, seus netos, embora não o vejam, o reconsideram, o reverenciam. Há um retrato imenso numa grande sala da diretoria, exaltando o nome daquele homem. E ele fica se perguntando, mas o que aconteceu? Eu estava falido, como é que eles fizeram para conseguir levantar a empresa? E aí o benfeitor espiritual que acompanham faz com que ele tome conhecimento da história. 5 dias depois do seu suicídio, 5 dias depois da família ter o sepultado, no cenário do mundo acontece a Primeira Grande Guerra Mundial, 1914. E acontece que, por conta de uma mudança no cenário financeiro, necessidade de comprar tecidos e outros materiais mais, a indústria volta a vender e ela se reergue, e o lucro é de 4 mil contos de réis, 5 vezes mais a dívida em pouco tempo. E aquele homem teria se matado por 5 dias. O título do capítulo é Por 5 dias. Meus irmãos, muitas vezes a fuga não vai resolver. Muitas vezes o medo não vai resolver e eu, muitas vezes, faço a opção equivocada, quando eu deveria esperar
uma solução vinda do alto. O texto completa quando diz assim, que ele percebe, então, que não lhe faltou o socorro divino. O que havia lhe faltado foi a sua capacidade de saber esperar. Mas um quarto motivo pelo qual as pessoas tiram a vida é a baixa autoestima. E o quinto e último, talvez mais importante, a questão da depressão. Meus irmãos, as causas são imensas, intensas. Eu quero propor ao companheiro, eu tenho um trabalho que está no YouTube, chamado Suicídio, Causas Profundas e Prevenção. Vamos apresentar esse trabalho amanhã à tarde para os nossos companheiros lá do Guilherme Ribeiro, uma casa espírita aqui de Vila Velha. Se você quiser acompanhar, às 15 horas, nesse trabalho específico, a gente trabalha, gasta mais tempo falando de causas e de prevenção. No entanto, meus irmãos, é importante acentuar aqui de que a depressão está presente em 90% dos casos de suicídio. 90%. É preciso validar a depressão. É preciso que a gente possa combater essa depressão. Porque ela tem sido, estatisticamente, provado de que é base para a maior parte, 90%, dos casos de suicídio. Chegamos à pergunta principal. Como podemos, irmãos, enfrentar, então, essa realidade? Como é que podemos enfrentar o suicídio? Os números já nos apontam o caminho. A prevenção. A prevenção já citada na palestra que farei amanhã à tarde, que quero convidar você. Mas, meus irmãos, 3 atitudes para a gente poder combater o suicídio. Primeiro, a informação. Nós, espíritos, precisamos apoiar as campanhas mundiais e nacionais, os segmentos paralelos. Há pouco tempo atrás visitava Barbacena, foi em setembro do ano passado, e os companheiros me levaram para uma reunião em praça pública, onde vários segmentos haviam se reunido para cada um deles propor ações contra o suicídio. Estavam ali a Polícia Civil, estava ali o Corpo de Bombeiros, estava ali as igrejas evangélicas e nós, espíritas, representando o nosso segmento, para que todos pudessem ver-nos de amarelo. E talvez, quem sabe, com a informação melhor em mãos, pudessem fazer escolhas mais acertadas. Uma outra proposta para prevenção é a espiritualização. Meu irmão, ficou provado, números também, que entre religiosos o número cai para 8 vezes menos do que entre aqueles que não têm princípios religiosos. Então a gente sabe que a Casa Espírita Aberta, ela recebe pessoas que vão ouvir o Evangelho e vão se espiritualizar. Mas também, nesse momento de pandemia, de isolamento social necessário, as lives. Que bom, meus irmãos, que bom que o movimento espírita se reinventou. Que bom que o movimento espírita conseguiu, de alguma maneira, canalizar recursos para, de maneira ainda amadora, de maneira muito simples ainda, a gente conseguir levar a mensagem de Jesus e espiritualizar as pessoas. Esse trabalho, por certo, vai diminuir o número de suicidas. E, por fim, meus irmãos, também trabalho espírita. Promoção de ações na prática do bem. Já se sabe que quando você pratica o bem de forma voluntária, quando você ajuda alguém desinteressadamente, você desenvolve, você aciona uma parte do cérebro que dá uma sensação de satisfação e de felicidade. As pessoas que sofrem de depressão podem experimentar esse benefício imediato. Basta procurar um segmento qualquer de ajuda voluntária e oferecerem as suas contribuições. A sensação é de algum alívio. Está aí a Casa Espírita, meus irmãos, em várias frontes de trabalho para que possamos abraçar uma delas. A educação infantil, o trabalho da divulgação espírita, o trabalho da mediunidade, o trabalho do passe, o trabalho da beneficência para alcançar materialmente aqueles mais necessitados. Todos nós podemos e somos convidados a esse trabalho esse que, por certo, vai nos melhorar e vai nos ajudar na prevenção do suicídio. Pois bem, queridos, agora vem a pergunta central da palestra. E quando prevenir não foi suficiente? Prevenimos, mas não conseguimos evitar? Como podemos enfrentar o suicídio? Eu quero trabalhar, meus irmãos, para parentes e para amigos. Eu quero trabalhar aqui atitudes, práticas, orientações espíritas para aqueles que ficaram, para aqueles que têm nas páginas de suas histórias alguém que tomou como decisão tirar a própria vida na
intenção equivocada de eliminar a sua dor. Na verdade, não queriam se matar, queriam aliviar a sua dor e tomaram o caminho errado, muitas vezes aqui assediados por espíritos infelizes, inimigos do passado, que procuram a sua derrocada. Pois bem, meus irmãos, os que ficaram, como é que nós podemos fazer para enfrentar essa realidade? Qual é a proposta espírita? A proposta espírita será a proposta de estender as mãos. Sim, meus irmãos, nós temos o direito, nós temos o dever, a obrigação moral de compartilhar aquilo que sabemos. Os que tiram a vida desconhecem que são espíritos imortais e que espíritos imortais não podem morrer. Desconhecem que, tirando a vida por meio do suicídio, agravam a sua situação e recolhem em si mesmos, dificuldades ainda maiores. Então, a proposta espírita é a gente enfrentar essa realidade. A palavra enfrentamento, a palavra enfrentar, vem de enfrentamento. Olhar de frente. Olhar do contexto. Analisar cuidadosamente e corajosamente. Perguntar o que eu posso fazer para não recuar, para não desistir de mim, para não abandonar essa minha história, mas, pelo contrário, transformá-la em possibilidades de aprendizado moral e de crescimento e de fortalecimento para o espírito. Então, a proposta espírita é enfrentamento. Jamais fugir, meus irmãos, jamais fugir. Mas aí vem uma segunda pergunta, uma pergunta sublinear, não mais tão importante quanto a primeira. Nós podemos fazer, então, se a prevenção não funcionou, mas agora como eu posso enfrentar? Como podemos enfrentar? E eu trouxe aqui 3 caminhos. Meu irmão, minha irmã, esse vídeo está gravado, vai ficar gravado no YouTube, vai ficar aí para você acessar. O canal da Rede Amigo Espírita tem inúmeros vídeos produzidos e armazenados. Você vai poder buscar também lá no canal da Rede Amigo Espírita direto, mas eu quero que você guarde as informações. Mais do que isso, não as decore, mas tente trabalhar durante esse momento que passaremos aqui, até a conclusão da palestra, guarde no seu coração. Tente guardar, tente sentir as palavras. Combinado? Vamos adiante? Primeiro ponto, meus irmãos, para a gente poder enfrentar essa realidade terrível, que atinge os familiares, sim, diretamente. Primeiro ponto, aceitar a realidade. É preciso, meus irmãos, aceitação não é simplesmente compreender. Aceitar é mais do que admitir. Admitir, sim, tem a ver com compreender. Eu posso admitir que algo aconteceu na minha história, mas aceitar tem a ver com o emocional. O admitir tem a ver com o racional. Ele é importante, mas o mais importante é aceitar com o coração. Aceitar essa realidade. Então, se alguém querido nosso, por alguma razão qualquer, talvez nosso modo de ver, que não era aquela melhor proposta, mas que foi a que ele tomou, tenha tomado o caminho do suicídio, nós temos que aceitar essa realidade. Emmanuel, no Palavra de Vida Eterna, lição 32, Emmanuel vai falar sobre, o título da lição é O Amor, Tudo Sofre. E ele vai trabalhar aquela fala de Paulo, lá em 1 Coríntios 13, falando que o amor tudo sofre. E ele começa dizendo assim: o noticiário terrestre reporta-se diariamente a desvarios cometidos em nome do amor. Prossegue, meus irmãos. Homicídios são perpetrados publicamente. Suicídios sulcam de pranto e desolação a rota de lares esperançosos. É claro que não vai dar para trabalhar a lição inteira. Eu quero só fazer esse recorte da questão do pranto e da desolação. Sentimentos dolorosos que são vivenciados por aqueles que perdem familiares por conta do suicídio. Mas Emmanuel vai dar, só para fechar a lição de número 32, Palavra de Vida Eterna, Emmanuel vai dizer que essas coisas só acontecem, ele cita outras mais, por conta do egoísmo. Sim, meus irmãos, as pessoas que tiram a vida, elas tiram porque são movidas pelo egoísmo. Porque algo em si que alimenta o orgulho, a vaidade, falam mais alto em seus sentimentos e corações. Mas Paulo, então, vai completar, trazendo uma solução, dizendo assim, o apóstolo Paulo afirmou, diz Emmanuel, devidamente inspirado, o amor tudo sofre. E de nossa parte, acrescentamos, o amor genuíno jamais se
desregra ou se cansa, porque realmente sabe esperar. Me lembrei de novo daquela história daquele companheiro Francisco Teodoro. Aquele empresário teria ficado conhecido como um industrial suicida. Ah, meus irmãos, se ele soubesse esperar, se ele esperasse por 5 dias. É interessante que nessa questão de esperar, vou fazer um link rápido com o capítulo 10, Evangelho segundo o Espiritismo, no seu item de número 5, que diz assim o texto do codificador Allan Kardec. Mediante as diversas existências corpóreas, é que os espíritos se vão expungindo pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida os fazem adiantar-se quando bem suportadas. Como expiações, elas apagam as faltas que purificam. Meus irmãos, pensar em passar pelas provas da vida para poder nos adiantar, entender que as provas, nos momentos difíceis, os problemas e as dores, eles têm como primeiro momento trabalhar como forma de expiações a fim de que possamos quitar débitos do passado e purificar-nos como espíritos imortais. Diz ainda que são um remédio que limpa as chagas e cura o doente. Quanto mais grave é o mal, tanto mais enérgico deve ser o remédio. E vai completar assim: aquele, pois, que muito sofre, deve conhecer que muito tinha a expiar, e deve regozijar-se, alegrar-se a ideia da sua próxima cura. Então, as vidas materiais sucessivas, como sendo depurações, revelação esta, questão 196, Livro dos Espíritos, que nós deveríamos, compreendendo essa verdade, encarar as dificuldades, enfrentá-las e não mais procurar fugir. Até porque os problemas que nos são oferecidos por Deus, eles têm um limite. Segundo o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, agora o capítulo 14, no seu item 9, nos é dito que Deus não nos dá um fardo maior do que aquele que podemos levar. É claro que eu não ajo assim, mas quando as pessoas me procuram e contam suas histórias de sofrimento e de lamúria e de intensa dor, a vontade que eu tenho é de parabenizá-los. Porque, meus irmãos, Deus não dá um fardo maior do que você pode levar. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, a primeira carta, ele vai dizer assim: não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, Deus lhe dará o escape. O que acontece, meus irmãos, é que na minha impaciência, na minha revolta, na minha infantilidade, eu não consigo enxergar a solução que está a caminho. Mas pela minha impaciência, muitas vezes eu antecipo o retorno à paz espiritual e, por conta disso, precisarei passar por inúmeras dificuldades. Mas a conclusão do texto do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo diz assim: dele, então, daquele que sofre, depende pela resignação tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto das suas impaciências, visto que, do contrário, terá que recomeçar. Meus irmãos, não estragar pelo fruto das suas impaciências. Resignação. A capacidade não é o conformismo, não. A resignação. Compreender o problema, compreender que Deus é amoroso, bom e justo, não nos dá um fardo além do que podemos suportar e que esses problemas fazem parte de um projeto educacional do espírito mortal, onde eu quito débitos do passado e onde eu me fortaleço para uma vida melhor, para encontrar paz e felicidade. Essa compreensão espírita nos protege, nos blinda de qualquer tipo de pensamento suicida, porque, infelizmente, também, entre nós, espíritas, eles ainda ocorrem. Claro que o número de atos executados num número bem reduzido. Mas eu queria abrir um importante parênteses aqui, meus irmãos. Então, aquele que cometeu o suicídio, ele terá simplesmente que recomeçar. Meus irmãos, a proposta espírita de consolação é essa. Não há condenação eterna, não há inferno. É claro que aqueles que cometem suicídio irão a regiões de sofrimento, não eternas, mas para ali se olharem, se reverem e procurarem de alguma maneira se arrependerem para serem amparados e socorridos e retomarem a sua caminhada. Mas, se podemos dizer assim, o grande castigo será recomeçar. Meus irmãos, imagina, só para a gente ter uma ideia disso, na escola convencional, quando o aluno perde de ano, e que no ano que vem ele tem que repetir o ano. Na minha época tinha isso, não sei se hoje em todos os estados tem,
Mas, enfim, essa repetição é um peso, é um fardo. É esse o castigo. Terá que repetir. Nós temos um trabalho paralelo também, está no YouTube. Meus irmãos, aqui a propaganda não é pessoal, tá? É do Espiritismo. Chama-se Suicídio e Espiritismo. Eu queria desafiar você a assistir essa palestra, porque ela vai narrar as consequências para o espírito do ato suicida. Claro que vai trazer também o consolo. Mas se você assistir essa palestra e, paralelo a essa palestra, ler no livro Céu e Inferno os 9 casos de suicídio apresentados lá, você vai criar em você mesmo uma proteção, uma barreira, para quando lhe vier a memória, a ideia de um suicídio, você rejeitá-la com intensidade. Voltemos então lá em Palavra de Vida Eterna, lição 32, Emmanuel vai dizer que os suicídios sucam, ou seja, deixam marcas, cicatrizes de pranto e desolação na rota de lares esperançosos. O suicida, ele vai receber, por conta da lei de causa e efeito, as consequências do seu próprio ato, mas ele também deixa naqueles que ficaram inúmeras dores. Emmanuel fala em lágrimas, em pranto e desolação. O que são prantos? Pranto é uma expressão de um sentimento através de lágrimas. Pranto também é um choro intenso, fruto de uma profunda dor. Meus irmãos, essa profunda dor é por conta da separação trágica e súbita. Ninguém esperava aquilo, ou não imaginávamos ser o suicida ter a coragem de fazê-lo. No entanto, também essa dor profunda é porque haveria uma possibilidade de nós termos evitado. Não foi um acidente, não foi uma doença que não teve cura, mas uma escolha de morrer. E eu queria colocar um asterisco nesse primeiro momento, vou resgatá-lo, para trabalhar daqui a pouco a questão da culpa. Mas o que é desolação? Desolação, o dicionário vai dizer que é uma sensação de vazio, uma sensação de estar devastado, arruinado. Meus irmãos, é assim que fica o familiar, muitas vezes sentindo culpa, o sentimento equivocado de culpa. Meu irmão, minha irmã, essa culpa pode ser real? Tem possibilidade? Sim, mas a culpa é um sentimento infeliz que leva as pessoas a quererem se autocastigar. Elas não compreendem que, o contrário de culpa, deveriam substituir pela palavra responsabilização. Sim, responsabilidade é diferente, porque quando eu me sinto responsável, eu sou conduzido a fazer reparações, a corrigir as rotas, a tentar, de alguma maneira, fazê-lo diferente. No entanto, a culpa é paralisante e a culpa é um sentimento infeliz. Meu irmão, minha irmã, de uma vez por todas, é preciso compreender, é necessário, é urgente, que não podemos exercer nenhum tipo de controle sobre ninguém. Talvez com um pouco de sorte, de trabalho, de empenho, disciplina, nós podemos até conquistar e fazer mudanças em nós mesmos. Mas no outro, não podemos. Convençamos disso? Não podemos mudar do outro, não podemos mudar a forma dele ser, não podemos mudar as suas escolhas. É o seu direito. Tudo bem, equivocado. Eu poderia ter feito alguma coisa? Sim, talvez. Mas, meus irmãos, eu preciso me perdoar. Eu preciso compreender que a culpa não me pertence. Eu preciso entender essa profunda dor. Então será necessário, será preciso fazer contato com essa dor e viver do luto. Então, o primeiro ponto, aceitar a realidade. Vamos ao segundo, porque o relógio vai avançando rapidamente. O segundo, eu me quero, a partir da questão de fazer contato, trazer a questão de elaborar os sentimentos e dividir a dor. O que é elaborar? O dicionário vai dizer para a gente que elaboração é fazer ou ordenar cuidadosamente. É organizar. Então, diante de um suicídio, de um ente querido, sentimentos ficam confusos, nós não sabemos o que estamos sentindo, é preciso parar para perceber de fato qual é o sentimento. O que de fato está sendo sentido. E, meus irmãos, são múltiplas e pessoais situações. Muitas delas, sentimentos conflitantes. O principal aqui é trabalhar mais tarde, mais para frente um pouquinho, é a culpa. Também pode ser medos. Sim, as pessoas diante do suicídio de alguém que era o esteio da família. O medo do amanhã, o medo da sobrevivência, da dificuldade financeira, medos outros.
muitas vezes de fantasiosos, medo do retorno do morto. Além do medo, a questão da raiva. Há alguns que ficam com raiva do suicida. Ele não podia ter feito isso. E colocou nessa situação, naquela outra. Raiva é um sentimento também presente, além de um outro mais doloroso, que é o alívio. Tem gente que o companheiro suicida era aquele que também o perseguia, o oprimia, e diante de um suicídio ele tem até o que dói a consciência depois, o alívio, dentre outros sentimentos. Meus irmãos, a culpa, eu quero trabalhar a culpa daqui a pouco. Mas eu preciso elaborar o sentimento. Nós só podemos efetivamente atuar em alguma área se nós, primeiro, aceitamos e se temos consciência do que estamos sentindo. Então, eu não posso trabalhar o meu medo ou a minha culpa se eu não sei. Se eu não sei trazer o nome, se eu não sei efetivamente perceber o que de fato eu estou sentindo. Então, no primeiro momento, a primeira parte do segundo momento é elaborar. E a segunda é dividir a dor. Essa elaboração, ela pode ser feita com a ajuda de alguém ou de algum segmento profissional. Mas a dor precisa ser dividida. Há um ditado popular que diz que a dor dividida é dor diminuída. Já ouviu esse ditado? Meus irmãos, eu posso dividir a dor com um amigo. Abrir meu coração. Um bom amigo, um amigo equilibrado, centrado, não é? Que possa me trazer conselhos sólidos. Tem que dividir com esse amigo. Pode ser com um amigo, pode ser com um profissional da saúde mental, um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista. E essa divisão vai trazendo um alívio, porque na medida que eu converso, eu vou compondo, eu vou compreendendo melhor o meu coração, eu vou colocando os pingos nos is, eu vou de fato me tomando pé da realidade. Além disso, pode ser com um grupo específico de apoio. O pessoal do CVV, por exemplo, é um desses grupos. O número agora é nacional, 188, 24 horas, gratuito. Também é o CVV que oferece um grupo de apoio a sobreviventes do suicídio. Esse grupo específico, ele atende aqueles que tentaram o suicídio e não lograram sucesso, graças a Deus. Mas também apoia a família, o amigo. Então você pode buscar ajuda no CVV, você pode buscar nos variados grupos anônimos. Por exemplo, tem um grupo com nome até estranho, mas muito importante, Neuróticos Anônimos. Segundo eles, neurótico que é toda pessoa, qualquer pessoa que cujas emoções interferem no seu comportamento. Trata de medo, solidão, pânico. Você pode buscar ajuda nos Neuróticos Anônimos. Ou então no Emocionais Anônimos, a mesma finalidade, aonde você vai dividir o que está sentindo. Além disso, você pode buscar na Casa Espírita por meio do atendimento fraterno. As casas dispõem, muitas delas através de um telefone, né? Ontem eu fiz palestra para uma casa espírita, me fugiu agora onde foi que eu trabalhei, foi o pessoal de Tarde, eu trabalhei para Juiz de Fora, fiz uma palestra para o pessoal de Juiz de Fora, e eles estão lá com um plantão telefônico. Então, os dias da semana, alguém está lá no telefone, e quem está com uma dor qualquer, acessa, né? O nosso companheiro lá de Juiz de Fora também, o nosso companheiro Armando Falcone, né? Até pouco tempo atrás tinha um telefone 24 horas que ficava lá, os companheiros fazendo plantão para receber ligações e darem conselhos, o pessoal da FEAC, né, lá de Juiz de Fora. Meus irmãos, busca a Casa Espírita, é uma solução também, ou um livro, uma literatura específica, existem livros próprios para trabalhar sentimentos, livros de autoajuda, livros religiosos, mas é preciso dividir a dor. Todo segmento sério, meus irmãos, que busca ajudar as pessoas que sofrem emocionalmente, elas passam pela ideia instituída por Carl Gustav Jung, a ideia da catarse, a ideia do desabafar. Então, dois pontos importantes. Elabora o seu sentimento e depois divide. Com relação à culpa, vamos trabalhar rapidamente a questão da culpa. Meus irmãos, existem níveis de realidade de culpa. Por exemplo, eu vou chamá-los aqui de 3 Ds, D de dado. O primeiro D é a desatenção. Então, as pessoas que estão cometendo suicídio estavam convivendo comigo, mas eu não fui atento. Eu tenho um nível de culpa real com relação a isso? De alguma maneira, sim. Posso trabalhá-lo? Devo, vou dizer como o terceiro item. O segundo D seria o descuido. Eu percebi o pedido de socorro do companheiro. Segundo
as estatísticas, né, nos é dito de que o suicida, ele diz que vai suicidar. Ele comenta, ele é um pedido de socorro, ele diz que vai se matar, ele diz que a vida não suporta mais a vida, que ele não aguenta mais aquilo, que se Deus pudesse levá-lo, ele ficaria feliz. E nós, muitas vezes, percebemos o pedido de socorro, mas num descuido, deixamos para depois. Então seria um nível de culpa real um pouco maior. Mas também vem um terceiro mais grave, que é a dissimulação. Ouvimos sim o apelo, mas preferimos deixar para lá, porque talvez fosse conveniente, naquele sentimento de alívio já citado, que aquele companheiro realmente saísse do nosso cenário. Mas todos esses motivos levam-nos ao terceiro nível, que é o mais importante: enfrentar através do auto-perdão e do recomeço. Trabalhamos rapidamente reparações e recomeço? Vamos lá. Reparações, meus irmãos, primeiro para comigo mesmo. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me permitir cuidar de mim. Não deixe a culpa te fazer ser uma próxima vítima. Sim, porque muitas vezes isso acontece muito e pode ser sob influência ou não dos espíritos desencarnados pelo suicídio, da família. Muitos dos familiares também cometem o suicídio. Então, se permita cuidar de você. Busque ajuda, tente se alimentar melhor, procurar um descanso, a oração, a religiosidade. Mas também, meus irmãos, eu preciso evitar autorretaliações. Trabalho daqui a pouco com autorretaliações. E, além do mais, fazer reparações para com os demais envolvidos. Filho, por exemplo, que o pai suicidou, a mãe precisa envolvê-lo com mais atenção, com mais carinho, a fim até, de alguma maneira, compensar a ausência ou a impossibilidade. Mas é preciso, meus irmãos, fazer reparações, é preciso recomeçar. Quando encontrei a ideia de evitar autorretaliações, me lembrei de uma frase atribuída a Cora Coralina, onde ela vai dizer que, às vezes, o coração rasgado pela dor vira retalho e dá a solução. Recomenda-se, nesses casos, costurá-lo com uma linha chamada recomeço. Meus irmãos, é preciso recomeçar. E diz Cora Coralina, é suficiente. Emmanuel, no livro Palavra de Vida Eterna, lição número 1, ele vai dizer que recomeçar é dádiva da lei de Deus. A Visão Espírita, capítulo 5, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 14, a proposta espírita diz assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito a serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e contra o suicídio. Aplica-se ao suicida? Aplica o familiar? Claro que sim. A compreensão espírita, meus irmãos, traz para a gente serenidade, equilíbrio. Ora, se encarado as coisas desse mundo de maneira porque o espiritismo faz com que eles considerem, veja, o homem recebe com indiferença, mesmo até com alegria, os reveses e as decepções que houveram desesperado em outras circunstâncias, quando não conhecia o espiritismo. E vai completar, evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos à razão, aos quais, se não fora isso, o conturbaria. Meus irmãos, a proposta espírita do auto-perdão, agora em 3 R's. Falei dos 3 D's, da culpa, os 3 R's do auto-perdão. Primeiro, repense. Meu irmão, deixa eu só fazer um adendo aqui, a gente teve um probleminha no início da transmissão, atrasamos alguns minutinhos, você percebeu aí, a gente vai só passar talvez 2 ou 3 minutinhos, tá? Só para ninguém sair antes da hora aí. Primeiro R de reparação, é repensar. O segundo é refazer. Repense, refaça, e o terceiro, recomece. Há uma música do Padre Zezinho que ele canta assim, você deve conhecer, né? O famoso Padre Zezinho. Vem Jesus passear na minha vida, aos lugares em que fiquei só, quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor a me embalar. Aí canta assim, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. E vai adiante, meus irmãos. A imagem que eu tenho aqui
procurar os nossos corações. O Espírito de Verdade, capítulo 6, já terminando, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade vai trazer uma fala, e eu me lembrei daquele momento que de Pedro, que o Cristo teria feito a milagre da multiplicação dos pães, a primeira multiplicação, e ele precisa para orar, e ele manda que os discípulos atravessem para o outro lado da margem, e os discípulos estão no barco, no mar da Galileia. E, de repente, o Nazareno retorna, caminhando por sobre as águas, trabalhando uma energia que nós não conhecemos ainda, não dominamos ainda, mas um dia conheceremos, a quinta essenciada. E as pessoas veem andando por cima da água, têm medo, os discípulos temeram, acharam que era um fantasma. E o Nazareno disse, não, sou eu. Não temam, sou eu, estou com vocês, não precisa temer. E Pedro, Senhor, se é você mesmo, me manda andar sobre as águas. Você vem, Pedro. E Pedro começou a andar. A fé de Pedro. E, de repente, a onda mais alta, o vento mais forte, Pedro vacila na fé e começa a afundar nas águas. E o Senhor estende as mãos e o recolhe. Meus irmãos, é com essa frase, com essa imagem de Pedro sendo recebido e recolhido por Jesus, assim como ele faz por cada um de nós, que eu quero trazer a fala final do Espírito de Verdade, diz assim: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pelas vossas fraquezas imensas, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. O Senhor, meus irmãos, estende sua mão socorredora. Mãos essas marcadas pelos cravos do martírio. Mãos essas que nós, de alguma maneira, rejeitamos no passado. Mãos essas que estão a nos buscar, a nos trazer de volta, mesmo que no momento de dificuldade, de dor, de desesperos. Lembremos que o Senhor está pronto a nos acolher e nos envolver. Foi Ele que nos disse, registro esse, uma das últimas palavras do Senhor, antes da sua ascensão diante dos 500 da Galileia, o Nazareno teria dito que jamais nos deixaria sós. Pelo contrário, estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Todos os dias, sim, dia de dificuldade, dia de bonança, dia de dor, dia de sofrimento. Então que possa o amigo Nazareno nos ajudar a entregar voltou. Voltou. Muita paz, meus irmãos. Deus abençoe você. Pode concluir. Você estava concluindo, se você quiser concluir, você pode concluir. Porque deu uma travadinha. Então, concluindo aqui, né, gente, o Hélio estava falando ali na ajuda que as casas podem dar, e ele falou dessa casa lá em Juiz de Fora, né, que tem um número. Então, a nossa casa aqui em Guaçuí, ela também tem um número, onde a gente faz o atendimento fraterno via WhatsApp, que é o 28 981 14 6089. Esse é o aqui do Centro Espírita Amor em Jesus. Mas nós temos aqui no Espírito Santo também, que é o 27 33 00 5000, onde nós temos atendimento de 8 da manhã até as 22 horas, todos os dias. Então, quem quiser, né, tiver vontade, necessidade de conversar, de falar com alguém, pode acessar esses dois telefones. O do Centro Espírita Amor em Jesus, que é o 28 981 14 6089, ou então a central da Federação Espírita do Espírito Santo,
que é o do atendimento espiritual, que são várias casas de todo o estado que estão adesas a esse telefone, fazendo esse atendimento diário, que é o 27 33 00 5000. Então, bateu um momento de angústia, não tem com quem falar, quer desabafar, quer chorar, acesse um desses números, ligue, vai ter alguém com coração imenso, cheio de amor, para te atender, tenha certeza disso, né? Que está ali doando o seu tempo, é um voluntário que está ali por amor, né? Para ajudar, para que você possa ter esse amparo, né? Não se sinta sozinho, estamos prontos a ajudar, é só ligar. Se não tiver crédito, né? Porque às vezes acontece isso, né? A pessoa não tem crédito, dá uma ligada, a gente vê o número, a gente retorna a ligação, esse 27 33 00 5000, então não tem crédito, ele é o 27, liga, vai cair no central, a gente vai retornar a ligação, tá? Então você não vai ficar sem ser atendido. Então nós agradecemos ao Hélio, né, a sua palavra, que sempre, né, nos conforta, nos auxilia, e vamos deixar um convite aqui para domingo, dia 13, excepcionalmente, né, porque as nossas reuniões são só às sextas, mas nesse Setembro Amarelo nós vamos ter duas vezes que serão também em outros dias. Nós teremos no domingo, agora, dia 13, com a Deusa Samu, que é lá de São Paulo, às 19 horas, aí não será 19h30, será às 19 horas. O tema será Cuidando dos Familiares dos que suicidaram-se. Então, a Deusa, ela é uma psicóloga clínica e hospitalar, e ela está acostumada a lidar com luto, então ela vai fazer uma palestra, uma coisa muito amiga, podem ter certeza disso, de muitas orientações para nós, e ela é uma pessoa de alto astral, que vai passar isso de uma forma leve, porque a gente sabe que quando a gente fala de suicídio, é uma coisa assim que pesa para o familiar. Qualquer morte, o familiar já sente. Mas através do suicídio, parece que o peso se torna dobrado. Porque, como o Hélio falou, aí vem a culpa, vem, mas é por que eu não percebi, eu podia ter feito e não fiz, né? Então, a gente precisa falar sobre isso também, porque o familiar precisa dessa ajuda. Então, vocês estão todos convidados para acessar aqui o canal do Facebook do Centro, e vai ser transmitido também pela rede Amiga Espírita. E agora, em particular, eu quero agradecer ao Zé Aparecido, assim, ele está cheio de trabalho, cheio de coisas, mas ele, assim, não nos desampara, ele é um batalhador, é um lutador, e está sempre em nossas orações, para que ele possa levar adiante isso daí, que realmente merece aplausos, né? Porque ele divulga a nossa doutrina com muito carinho, então, assim, que a gente possa colocá-lo nas nossas orações, esse canal que é uma bênção para nós, porque tem palestra todo dia, então, aí, quem está com problema, de repente não sabe fazer, acessa uma palestra dessa, todo dia, o dia inteiro, tem palestra online, gente, desde as 8 horas da manhã, tem Evangelho no Lar, às 8 horas da manhã. Então, quer dizer, a gente só vai ficar sozinho se a gente não buscar. Aí nós vamos ficar sozinhos na nossa bolha, né? Então, vamos buscar. Então, agora, para a gente encerrar, né? Vou fazer a nossa oração de encerramento, e agradecendo demais a você, Hélio, tá? Que Deus te abençoe, te ampare e te guie para a sua jornada, por todo esse trabalho que você faz de divulgação da nossa doutrina. Muita gratidão, minha em particular, e da Casa Espírita, né, do Centro Espírita Amor em Jesus também, tá? Deus te abençoe. Então, que possamos fazer a nossa prece, então, que nesse momento possamos agradecer. Muita gratidão, Senhor, pela oportunidade do trabalho. Obrigada pela vida. Obrigada pelo nosso lar, pela nossa família. Obrigada por esse planeta tão lindo que vivemos. Que possamos, Senhor, agradecer mais
e sentirmos que não estamos sozinhos. Que o nosso mentor amigo, nosso anjo guardião, está sempre ao nosso lado. Que possamos buscar essa ajuda a esses mentores amigos, a Jesus, nosso mestre, a falange de Maria, nossa Mãe Celestial, que nos envolve com seu manto protetor nessa noite em especial. Que ela possa envolver a todos esses espíritos que partiram para o mundo espiritual através do suicídio, que os seus familiares possam ser envolvidos por esse amor imenso que ela tem por todos nós. E aqueles que nesse momento se encontram com os pensamentos suicidas, que possam também ser envolvidos por essas nossas vibrações de amor e que eles possam buscar ajuda através dos canais que acharem mais perto de si. Que cada um que nesse momento assiste a nossa reunião, em qualquer lugar deste país e fora deste país, que sejam envolvidos também em nossas vibrações. Abençoa-nos, Pai, e que assim possamos ter uma noite de paz, harmonia e um final de semana repleto de harmonia. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Hélio. Uma boa noite para você. Um abraço apertado na Delma, porque você pode dar esse abraço apertado nela, pelo aniversário também, tá? Dê um grande abraço. Fique com Deus, uma boa noite a todos e até domingo às 19 horas. Beijos a todos. Tchau, Hélio. Boa noite. Milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.